Olá, seja bem-vindo. Você está em Tela Política, programa original da plataforma Tela 2, o streaming do SBT aqui no interior. A gente segue com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República e na edição de hoje a gente conversa com o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, que já está aqui no nosso estúdio. Quem participa comigo é o jornalista e colega aqui da emissora, Juliano Abocatri. Tudo bem, Juliano? Olá, tudo bem, Marcelo? Uma honra aqui estar presente com vocês, recebendo o doutor Sérgio Moro. Vamos à entrevista, então? A primeira pergunta que eu faço ao senhor é por que o senhor quer ser presidente? O que o senhor acha que o seu plano de governo, a sua proposta é diferente das outras e dos últimos governos que exerceram sobre o Brasil? Juliano, Marcelo, primeiro agradecer o gentil convite para estar aqui na Tela Política do SBT. Um grande prazer também estar aqui em Rio Preto e falar para toda a região, falar para o estado de São Paulo sobre o nosso projeto. Olha, o meu projeto é totalmente diferente do projeto que está aí, de Lula e Bolsonaro. Eu sou totalmente diferente de Lula e Bolsonaro. Então, o que a gente quer, basicamente? A gente quer colocar o Brasil de volta aos trilhos. A gente quer retomar o crescimento econômico com responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Gerar emprego, fazer o Brasil voltar a crescer. Só assim que a gente vai resolver todos os nossos problemas. E aí você tem uma série de políticas que têm que ser implementados ali em paralelo. E um ponto fundamental, é claro que o foco é o crescimento econômico, retomada do emprego, a erradicação da pobreza, mas você só consegue fazer isso, na verdade, com um governo que seja honesto, com um governo que preze pela integridade, um governo que não abandone, por exemplo, o combate à corrupção. Se a gente não construir um país fundado numa ideia que não tem ninguém acima da lei, a gente está fazendo errado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O senhor não tem nenhuma experiência de gestão pública e nem política. Na verdade, foi ministro da Justiça. Sim, por pouco tempo, mas como o senhor consegue chegar nesse desafio trazendo tão pouca experiência? Olha, eu fui 22 anos juiz, tá? Enfrentei casos difíceis e fui ali o juiz que julgou os casos da Lava Jato. Tá? A gente rompeu com uma tradição de impunidade da grande corrupção. As pessoas diziam que isso era impossível. E a gente rompeu com isso. Nós tivemos vários reconhecimentos, inclusive internacionais, a esse respeito. Não quero aqui me vangloriar de nada e tal, porque foi uma conquista institucional da sociedade brasileira, mas o Financial Times, em uma matéria, me apontou como um dos homens que moldou, uma das 15 pessoas que moldaram a década no mundo. Tá? A década entre 2010 e 2020. Então, isso é um retrato. Claro que, como eu disse, é um trabalho institucional, mas é um retrato de eficiência, de competência. Quando eu estava como ministro da Justiça, não houve Ministério da Justiça que combateu mais severamente o crime organizado. Nós fizemos aquilo que nem o governo do PT fez e nem o governo do PSDB fez anteriormente a 2019, de transferir as lideranças do PCC, que estavam aqui em São Paulo, que tinham cometido aqueles atos terroristas lá em 2006, para não ser transferidos e conseguiram o que queriam. E uma das primeiras coisas que a gente fez, aí sim, com o governador Dória, sim, o novo governo do PSDB, nós fizemos essa transferência. Demos um basta, um game over na influência dessas lideranças criminosas aqui no estado de São Paulo. Assassinatos, dados oficiais do IPEA, não do Ministério da Justiça, que tem os seus dados oficiais, que antes não tinha. Mas vou citar do IPEA, para a gente ter bastante segurança, não dizer que a gente está eventualmente manipulando dados. O IPEA apontou uma queda de 22% dos assassinatos em 2019 em relação a 2018. Foram programas como esse, enfrentamento do crime organizado, mudança de regime dos presídios federais, a criação de uma força-tarefa federal para controle dos presídios, o programa Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, tudo isso gerou ali um momento virtuoso que a gente teve uma queda extremamente significativa dos principais indicadores criminais. Enquanto eu era ministro da Justiça. Claro, o período foi curto, mas os resultados foram expressivos. Os resultados foram expressivos. Nunca os assassinatos caíram no país 22% de um ano para o outro. Tá? E se a gente for ver, por exemplo, o que aconteceu no passado, o Lula, com toda a experiência dele, o governo do PT, com toda a experiência, você teve não só a recessão e esses escândalos de corrupção,
mas você teve uma explosão dos assassinatos durante o governo do PT, de 2003 a 2016, nós tivemos a maior série histórica de crescimento de assassinatos. É só para complementar da segurança pública, ele acabou tocando no assunto, qual o plano que o senhor não teve tempo de colocar em prática, de implementar enquanto ministro da Justiça, que pode ser feito caso o senhor seja eleito? 1 ano e 4 meses é muito pouco tempo. E, no fundo, você não resolve as coisas de uma hora para outra. Mas, por exemplo, boa parte da criminalidade no Brasil está vinculada ao crime organizado. Então, você combater essas organizações criminosas, isso é fundamental. E, às vezes, até a questão do discurso, a forma como você faz. Por exemplo, em janeiro de 2019, a gente tinha recém tomado posse lá no Ministério. Eu até imaginava assim, janeiro, não vai acontecer nada, mais tranquilo. 3 dias depois da posse, estourou uma emergência criminal lá no Ceará, no qual grupos criminosos começaram a ir às ruas e praticar atentados, incendiar postos de gasolina, incendiar concessionárias, estabelecimentos comerciais, tentaram explodir um viaduto. Aquilo gerou uma emergência, o Estado pediu socorro para nós prontamente do Ministério da Justiça enviamos Força Nacional, concentramos Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal lá para uma estratégia de saturação, retiramos as lideranças criminosas do Estado para os presídios federais, tá? A gente tomou uma série de medidas que acabou evitando que aquela crise evoluísse. E junto com o governo do Estado, a gente conseguiu que aquela crise se encerrasse em 30 dias. Desde então, não teve mais nada similar no país. Lembra quando a gente via aquelas reportagens? Gangue não sei qual, ou grupo não sei o quê, Comando Vermelho, PCC, foi lá e incendiou ônibus. Morreu gente. Ou foi lá e decretou toque de recolher no lugar tal. Ou saem para cometer um monte de atentados. O último evento significativo desse foi em janeiro de 2019 e foi debelado pela ação do Ministério da Justiça sob o meu comando. Mas eu insisto, Sérgio Moro, em relação a essa questão da experiência. Você mesmo disse que o período foi curto, que ficou à frente do Ministério, e está trazendo exemplos para a gente de conquistas na área da segurança pública. Claro. Mas de maneira geral, uma envergadura para a importância de um cargo como de presidente da República, só isso é suficiente? Olha, eu sou uma pessoa preparada, sou uma pessoa que estuda, sou uma pessoa que ouve. Eu tenho feito, inclusive, essa jornada por aqui para ouvir as pessoas, para aprender com as experiências locais. Certo? Então, agora, experiência o quê? Só pode ser um ex-presidente, então? Que seja no presidente da República? Vamos colocar, então, vamos reeleger o Lula, que a gente sabe lá, cargo, governador, todos os escândalos de senador. corrupção, toda a recessão que isso acabou chegando lá do governo Lula, ou o presidente Bolsonaro, que foi um deputado inexpressivo durante lá 27 anos. Ou seja, você precisa, sim, ter vontade e conhecimento. E sempre que eu fui testado no serviço público, eu apresentei os grandes resultados, apresentei bons resultados. Então isso a gente leva com a gente, isso a gente constrói lá na presidência da República. O senhor falou do presidente Jair Bolsonaro falando que foi um deputado inexpressivo. Por que o senhor embarcou, então, num governo que era liderado por uma pessoa que não tinha experiência, como o senhor disse agora? Porque tinha uma chance de dar certo e eu queria contribuir para o país. Veja, o presidente eleito, a gente não pode olhar o presidente atual e achar que a gente tinha essa mesma visão lá em 2018. Ele foi recém-eleito, foi escolhido por mais de 50 milhões de brasileiros, tem uma chance de dar certo. Tudo bem, tinha ali algumas controvérsias, mas assim, eu não estava envolvido nessas controvérsias. Quais controvérsias? As declarações que ele já tinha feito na época como deputado, que eram declarações deploráveis, mas ninguém achava, por exemplo, que as declarações homofóbicas dele iam ser retratadas em políticas públicas, tanto que não foram. Ninguém ia fazer isso, e eu jamais, por exemplo, ia aceitar algo dessa espécie. Agora, presidente recém-eleito te convida, vamos ajudar o país, vamos consolidar os avanços contra a corrupção, vamos diminuir a criminalidade. Tem alguma chance de dar certo? Tem. Você aceita, é missão, é país. Não a deu gente certo? tem que trabalhar para o país dar certo. Eu continuo perguntando qual plano que o senhor não conseguiu colocar em prática enquanto ministro que você pode colocar agora, se eleito? Enquanto ministro, o senhor não conseguiu colocar em prática? Nós estávamos construindo um plano, tá, que era o Em Frente Brasil, que era basicamente uma conjunção, tá, das forças de segurança pública em locais, em cidades afetadas especialmente por graves índices de violência.
Era um plano experimental que a gente ia aprender tanto com os acertos como com os erros, que a gente depois queria levar de uma maneira mais ambiciosa para estados e cidades com severos problemas de violência. Então foi muito pouco tempo ali para que a gente conseguisse colocar o plano em prática. Agora, a segurança pública, você não tem uma bala de prata, não existe isso. Eu vou acabar com o crime no Brasil com uma bala de prata. Não existe isso. Você tem que ter uma série de políticas concomitantes, tá, que geram esse resultado. Então, por exemplo, coloquei para a Polícia Federal, olha, vocês têm que sim combater a corrupção, investigar a corrupção, mas precisa também focar no desmantelamento das grandes organizações criminosas. Tá? Porque as polícias estaduais, elas são ótimas, embora varie muito a estrutura que elas têm de estado a estado, mas é a Polícia Federal que tem melhores condições de fazer essas investigações mais sofisticadas, mais complexas em relação à criminalidade organizada. Então nós estávamos organizando isso, nós estávamos iniciando. Agora veja, Juliano, 22% caíram os assassinatos. Sabe quanto caiu o roubo a banco? De 2019 para 2018? 40%. Então, se você me apontar um ministro da Justiça que fez a mesma coisa, eu concordo com você. A gente daí não atingiu resultados expressivos. A gente atingiu os melhores indicadores de redução da criminalidade da história do Brasil. Tá? Em 1 ano e 4 meses de gestão. Não foi só eu, evidentemente a equipe. Também tem outras causas da diminuição da violência. Mas negar o mérito do Ministério da Justiça durante a minha gestão é falso, porque os indicadores caíram. Ainda no âmbito do Ministério da Justiça, enquanto ministro, o senhor hoje, como pré-candidato à presidência da República, defende uma bandeira que é acabar com a corrupção. Como que o senhor pretende fazer isso? Acabar com a corrupção? Olha, você tem que ter um combate firme contra a corrupção, porque a corrupção não é só uma questão moral. Embora a moral já fosse suficiente para você combater a corrupção. Você não pode aceitar um país em que tenha gente que fique acima da lei. Você não pode aceitar um país em que você não tenha condições de falar com seu filho lá na sua casa. Inclusive, o senhor fala que a justiça, o senhor coloca bem assim, que a justiça não condena, não existe condenação de corrupção no país e que a justiça não condena rico e nem político. Hoje está assim, hoje o quadro está assim. A Lava Jato mudou isso no passado. Enquanto ela perdurou, a gente começou a ver gente que pagou suborno e recebeu suborno. Gente muito poderosa, grandes empresários e políticos poderosos, sendo julgados e cumprindo as consequências. Ninguém tem raiva disso, não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça na forma da lei. Nenhum país avança baseado no modelo de corrupção. Então, por isso que eu digo, tem uma questão moral, que a gente precisa construir um Brasil com bases éticas, e depois tem uma questão econômica, que se você admitir corrupção desenfreada, o Brasil também não cresce, porque você tem muito desperdício. É o dinheiro que falta ali na saúde, na educação, é a construção daquelas obras que se gasta 3, 4 vezes mais do que o custo orçado, e o país não avança. Como é que você combate a corrupção? Primeiro, o que a gente está vendo, um grande problema, a gente tem que dar uma maior autonomia aos órgãos de investigação. Então, mandato para o diretor da Polícia Federal como um exemplo. Eu tenho defendido também aqui no Brasil o fim do foro privilegiado. Tá? Você tem hoje o foro privilegiado para a classe política, que na prática significa uma blindagem contra a efetiva responsabilização quando alguém faz algo de errado. E cá entre nós, Marcelo, isso é uma coisa inaceitável, né, de uma democracia, não só essa proteção excessiva à classe política, mas tratar desigualmente o cidadão em relação ao político. Se o foro privilegiado realmente fosse bom, então coloca para todo mundo. Por que o cidadão comum responde à investigação de um jeito e o político tem esse tratamento privilegiado? Isso para mim é inaceitável numa democracia. Então tem que acabar para todo mundo, para todo mundo. Essa é uma medida. A volta da execução em segunda instância, outra coisa que a gente tem que fazer. E eu tenho defendido a criação de um Tribunal Nacional Anticorrupção, aos moldes que alguns outros países fizeram e tiveram avanços daí em processos contra a corrupção. Falando em corrupção, por favor, Juliana, a gente tem observado que o senhor tem muito esse discurso do fim da corrupção.
Mas, por outro lado, o senhor já disse publicamente que o número de investigações diminuíram. O Brasil está livre de corrupção ou não está se investigando o atual governo? A segunda opção, né, Marcelo? Hoje você não tem investigações substanciais em relação a crimes de corrupção. Hoje você não vê ninguém, você pode procura lá nas manchetes, se alguém está sendo preso por crime de corrupção. Não é só uma questão da imprensa que não está noticiando. Não vejo ninguém no país, tá? E ninguém vai ser ingênuo em dizer que não tem corrupção. Tá? Não vejo ninguém sendo investigado e ninguém sendo preso por corrupção. A culpa disso, tá, decorre do enfraquecimento que nós vimos no combate à corrupção como uma reação à Operação Lava Jato. E quem fez esse enfraquecimento? A culpa é de muita gente, tem muitos cúmplices nisso. Por exemplo? Parte do judiciário tem culpa nisso. Tá? O judiciário não pode ficar anulando condenação criminal por corrupção por motivos meramente burocráticos formais. O próprio caso do ex-presidente Lula. Se o tribunal tivesse dito lá, o Lula é inocente, então vamos reformar a condenação. Tudo bem, faz parte. Agora não falam isso. E ninguém nega que teve os escândalos de corrupção durante o governo dele. Tá? O que decidiram lá foi que não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ter sido julgado em Brasília. O mesmo tribunal, o Supremo, parte do Supremo, que decidiu lá em 2018 que o Lula deveria ser preso. Então como é que 3 anos depois vem com uma nova história? Parte do Supremo, parte do Congresso, que mexeu em leis e enfraqueceu o combate à corrupção, e o presidente da República. Ele sim é a liderança do país, que é responsável, tá, junto com outros, por esse desmantelamento do combate à corrupção. Então, qual é o interesse? O senhor acha que ele desmantelou o combate à corrupção? Talvez seria uma interpretação política e monetária das leis, da aplicação das leis? Em que sentido? Não entendi. Na hora de julgar, o juiz ele interpreta politicamente a aplicação da lei? Olha, já que tem tanto retrocesso nas decisões? A gente tem que partir do seguinte pressuposto. Ninguém está acima da lei. Se a gente não tiver esse pressuposto, que é um pressuposto civilizatório, a gente não constrói um país, tá, fundado numa ideia de que vale a pena ser desonesto. A gente não constrói um país com base numa ideia de que aqui é o Brasil do jeitinho. A gente não constrói um país moderno se o mundo exterior tiver a visão de nós, de que nós somos um país corrupto. Ou seja, a gente tem que construir instituições sólidas e isso exige, que é o básico, quem cometeu um crime, tá? Quem cometeu um crime, aqui a gente está falando de corrupção, mas isso no fundo é válido para todos os outros, quem cometeu um crime tem que arcar com as consequências. E se você é rico, se você é poderoso, se você tem amigos no judiciário, se você tem amigos no Congresso, se você tem amigos em qualquer lugar, isso não deve fazer a diferença. A lei tem que ser para todo mundo. Então, o nosso projeto, o projeto que eu estou liderando, tem esse pressuposto. Pergunta isso lá para o Bolsonaro, pergunta isso lá para o Lula. Eles não têm condições de falar isso. Eles não têm condições de falar isso. Porque o PT passou o tempo todo atacando o combate à corrupção do governo dele. E o presidente da República aqui tem aqueles escândalos de corrupção, rachadinha, é crime também, tá? Que surgiram lá em relação à família dele e que chegam, tá? Se aproximam dele, talvez cheguem a ele, e que isso não foi investigado de maneira adequada. Isso foi obstaculizado. O senhor teve algum momento em que o presidente Jair Bolsonaro ou algum enviado dele chegou até o senhor tentando barrar uma investigação do caso Rachadinha, por exemplo? Ô, Marcelo, o presidente falou publicamente, só resgatar aí 1 mês, 2 meses atrás, acho que foi em dezembro, que o problema meu no governo dele é que eu não aceitava proteger a família dele da Receita Federal e do COAF. Como se ele pudesse chegar para mim e pedir uma coisa dessa. Ele sabia que ele jamais poderia pedir isso, porque ia denunciar ele na hora. Por isso que ele queria me fora do governo. Esse pedido foi feito diante do senhor? Eu acabei de falar. Se alguém me pedisse isso, eu dava voz de prisão na hora, como faria na época lá como juiz. Então ele não colocou nesses termos, mas ele mesmo declarou publicamente, pesquisa lá, está lá, o Moro não me protegia da Receita Federal, o Moro não me protegia do COAF. Ele falou daquele vídeo lá, no famoso lá, tal vídeo, que tinha que trocar porque ele não aceitava que a família dele fosse investigada. E aí eu tive que sair, não tinha espaço. Imagina imagina você,
A juiz da Lava Jato, com todos os riscos que você sofreu lá atrás, e de repente você, para ficar no governo, tem que aceitar uma situação dessa? Jamais. Eu prefiro sair, não aceito ficar nessas condições. Você me permite um complemento, Juliano? Aproveitando essa questão de moralidade, do que é correto e do que não é correto. O caso Álvares Marçal com certeza está em todos os destaques aí da imprensa nacional. O senhor já veio publicamente para dar a sua explicação. A minha pergunta é a seguinte: o recebimento de dinheiro pelo trabalho que o senhor executou, que o senhor desempenhou para Álvares Marçal, pode não ser ilegal, mas ele é moral? Totalmente ético, não tem nenhuma imoralidade. Eu já esclareci isso aí. Veja, me acusaram falsamente, uma perseguição do TCU, tá? Com uma história mirabolante. Eu nunca recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Eu nunca trabalhei para empresa investigada na Lava Jato. Eu pedi que meu contrato constasse uma cláusula nesse sentido. Tá? A unidade da Álvares Marçal que atuou na recuperação judicial foi nomeada por um juiz para atuar em favor dos credores da Odebrecht. E era outra unidade que não tinha nada a ver com a minha, até o CNPJ é diferente. Mesmo essa acusação absurda, eu fui a público. Né? Fui a público na última sexta-feira, tá? na sexta-feira anterior, e coloquei lá tudo claramente. Abri minhas contas. Eu não tenho nada a esconder. Eu não sou que nem esses outros que flertam com a corrupção, que praticam corrupção, e fui lá, eu posso fazer isso. Eu posso abrir todas as minhas contas. E no fundo, tudo isso é declarado em imposto de renda. Tudo isso é declarado depois ao TSE. Mas já que tinha toda essa perseguição, eu fui lá e abri minhas contas. Eu quero ver, né, o Bolsonaro abrir as contas lá da rachadinha. Eu quero ver o Lula abrir as contas lá do sítio de Atibaia. Se vão exigir de mim transparência, eu também quero exigir dos outros. Agora, o que eu fiz não era nem legal e nem imoral. Né? Porque, eu não sei qual que é o fundo ali da sua pergunta, mas eu não trabalhei, nem recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Quem trabalhou para o Odebrecht foi o Lula. Isso é muito claro. A partir do momento que a Álvares Marçal ela presta um serviço, enfim, ela estava trabalhando com a Odebrecht, o senhor teve uma ligação direta no combate à corrupção durante as investigações, o senhor acha que seria algo que não condiz ali um pouco com a questão moral? Até porque você está atuando de forma... Então, um supermercado vende produto lá para o Odebrecht. O Odebrecht vai lá e compra produto do supermercado. Os funcionários do supermercado, e nem daquele supermercado, mas de uma outra filial, prestam serviço para o Odebrecht. É ridículo, desculpe. Não tem nada a ver esse tipo de argumentação. E por que o TCU estaria perseguindo o senhor? Olha, aí tem que perguntar lá para o TCU, né? O TCU, às vezes, tem uns... Não vou dizer o TCU. É um ministro do TCU e é um procurador do TCU. Tanto assim, Marcelo, que eles acabaram de arquivar. Ontem veio a decisão do procurador dizendo: vamos arquivar porque o TCU não tem competência para investigar a relação privada. Ué, não sabiam disso antes? Esse é um procedimento abusivo. É uma clara tentativa de me constranger, porque o pessoal tem medo, tá? Tem medo de um projeto que seja diferente. A verdade é essa. Quando o senhor pede para o ex-presidente Lula abrir as contas com relação ao sítio de Atibaia e o atual presidente Bolsonaro também abrir as contas dele com relação à rachadinha, o senhor já teve uma condição de poder ter acesso a essas contas quando o senhor investigava o Lula. Por que o senhor não conseguiu chegar até onde o senhor queria, pedindo agora, por exemplo, ele abrir as contas do caso do sítio de Atibaia? Eu acho que ele deve esclarecimentos. Veja, eu fui lá, coloquei os dados, os números, mostrei os documentos e expliquei os fatos. O que foi que aconteceu. Até hoje, eu não ouvi nenhuma explicação do Lula por que a Odebrecht e a OAS reformaram lá, fizeram reformas no sítio que ele utilizava como se fosse dele lá em Atibaia. Você ouviu? Não ouviu. Ninguém ouviu, porque ele nunca falou. Ele nunca explicou. Também nunca explicou por que ele nomeou diretores da Petrobras que roubaram a companhia por mais de 10 anos, tirando dinheiro suborno para eles, para políticos, e também lá para financiar ilegalmente partidos políticos. Então, quem deve explicações são eles. Eu estou colocando isso, não sou eu que quero explicações, acho que são as pessoas. Todo mundo quer ouvir. Qual que é a explicação do Lula até hoje? Ele fala que ele foi inocentado. Não foi. Nenhum tribunal inocentou ele. E aí ele quer ser presidente da República sem explicar essa história? Não dá para varrer debaixo do tapete o passado. Quando a gente fala muito em corrupção, a gente fala em dinheiro público que acaba sendo desviado, ou seja, não é utilizado da forma correta em favor da população. O Brasil vive hoje um cenário bastante delicado em relação à insegurança alimentar. O senhor tem ideia mais ou menos da dimensão
a insegurança no Brasil hoje? Sim. 55% da população brasileira hoje sofre algum tipo de insegurança alimentar. A minha pergunta é a seguinte: o senhor já fez críticas públicas em relação ao Bolsa Família ou ao Auxílio Brasil, enfim, a programas sociais? O senhor disse que ele é usado de forma eleitoreira, né? Que é para conseguir angariar votos. O senhor de alguma forma pretende mexer nesse tipo de programa? Não pretendo mexer nesse tipo de programa. Esses programas são importantes. Um programa de alívio da pobreza. A crítica que eu fiz é em relação, por exemplo, a essa mudança de nome, que no fundo você visa dissociar quem criou a política pública, tá? O mérito da pessoa que criou. Quem criou, na verdade, todo esse programa de transferência de renda, que começou isso, foi o Fernando Henrique Cardoso, com o Bolsa Escola lá atrás. Escolhe o Vale Gás. Então a minha crítica sempre foi essa. Eu nunca falei, tá, que esses programas não eram apropriados. Ao contrário, eu sempre defendi esses programas. Agora, a gente também não deve se iludir aqui, isso é importante, eles por si só não resolvem o problema. Tá? Eles por si só não resolvem. O que resolve o problema é a retomada do crescimento econômico, que está no foco do nosso projeto, porque a gente precisa de emprego e melhor renda das pessoas. E o que a gente está propondo em complementação, tá? E isso é essencialmente importante, é a criação de uma força-tarefa nacional de erradicação da pobreza e da fome, no formato de uma agência, que lá em Brasília, que vai coordenar as ações, todas as ações do Brasil, para identificar quem são as pessoas mais pobres, os mais vulneráveis, porque às vezes esses programas também não chegam nelas, tá? Identificar as causas que mantêm famílias ou comunidades inteiras na armadilha da pobreza e focar políticas públicas para superar essas causas. Às vezes você tem lá uma família que o pai não consegue trabalhar porque ele tem uma deficiência decorrente de uma doença. Tá? O que você precisa? Você precisa, mais do que o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, você precisa ter um tratamento de saúde. Mas às vezes ele não consegue alcançar isso. Às vezes você vai lá numa família e tem uma mãe que poderia estar trabalhando e agregando renda para dentro de casa, e ela não pode trabalhar porque não tem creche na região, ou ela não consegue vaga na creche. E às vezes ela é a pessoa que mais precisa daquela comunidade. Então o que a gente tem que ter? Uma nova governança. Isso foi construído conversando com vários especialistas. Hoje você tem os conselhos estaduais e regionais de assistência social, que poderiam ser utilizados, desde que remodelados, para fazer esse tipo de serviço mais individualizado. Mas você precisa ter, para tanto, uma coordenação robusta a nível nacional. O que eu quero fazer é transformar a erradicação da pobreza e a fome em uma política de Estado, e não em uma política de governo, ou não em uma política que seja aí apropriada pelo político X ou pelo político Y. O que eu quero é resolver o problema e não cobrar os méritos, não ter os méritos dessa solução. Doutor Sérgio, o senhor tem falado bastante na picanha e na cerveja, que são promessas falsas do ex-presidente, mas que o senhor também pretende levar a comida à mesa do trabalhador e à mesa das famílias. Como fazer isso? Porque o primeiro passo para erradicar a pobreza é levar a comida à mesa da família, né? Claro. O senhor vai levar a picanha e a cerveja também para a mesa do trabalhador? Não, veja, a crítica aí é que tem candidatos que estão falando que vai começar a chover picanha e jorrar cerveja da terra, né, da torneira. Isso é uma promessa real. Isso é aquilo que a gente chama de populismo. Isso, no fundo, vira em 2023 um estelionato eleitoral. Então, o que a gente tem que fazer, os brasileiros são inteligentes, tá? Então eles percebem quando as pessoas fazem falsas promessas. E a gente tem que ser bem claro. Primeiro passo, tá, para a gente evitar o agravamento do problema é controlar a inflação. Porque a inflação está correndo o bolso de todo mundo, do rico ao pobre, mas é que afeta mais o pobre. Ele que tem dificuldade de comprar alimento porque a inflação está descontrolada. A gente tem que ter política que leve à redução dos juros, porque isso fomenta investimento, isso gera emprego e maior renda. Agora, concomitantemente, a gente não pode chegar para a pessoa que está passando fome, tá, e dizer para ela, espera aí que daqui a alguns meses, alguns anos, a questão está resolvida. Por isso que a gente tem que ter um foco desde o primeiro dia, o foco na erradicação da pobreza. Usamos esses programas, sim, de auxílio, de transferência de renda, eles são importantes, mas isso por si só não resolve. Isso por si só não resolve. Isso me parece muito óbvio
porque esses programas estão há tanto tempo por aí e a situação é apenas remediada. E as pessoas querem dignidade, elas querem sair da armadilha da pobreza, elas querem depois, elas querem correr pelas suas próprias pernas, elas querem ter um emprego, elas querem ter dignidade. É isso que a gente tem que trabalhar, esse tem que ser o foco. Do primeiro minuto ao último momento. O senhor fala da recuperação da economia, que é importante que a roda da economia gire para que tudo volte aos trilhos, né? Quando a gente fala em economia, qual que é a visão do Sérgio Moro em relação à estratégia que vai ser adotada? O Estado vai ter uma participação atuante, fazendo o desenvolvimento, enfim, de políticas para desenvolver o país como um todo, com obras e etc. Ou seja, a mão do Estado vai estar ali pairando sobre o desenvolvimento do país, ou não? O mercado quem vai ser o principal responsável para que a economia gire? O mercado e o Estado e o mercado, na verdade, se complementam. Você precisa ter, assim, para o mercado florescer, para você ter investimento, você precisa ter uma boa regulação. Então, por exemplo, quando a gente fala de licitações, concessões, a gente precisa ter uma boa regulação para atrair investimento externo. Investimento privado também para você fomentar. Vou te colocar um exemplo. Recentemente, um dos grandes fundos de investimentos mundiais, o BlackRock, simplesmente disse que não ia mais investir no Brasil durante o atual governo. Em relação ao próximo, ele ia ficar atento para ver o que ia acontecer. Por quê? Porque a gente está afugentando investimento hoje no Brasil. O governo atual, infelizmente, infelizmente para os brasileiros, ele fracassou do ponto de vista econômico. A economia está estagnada, as pessoas estão sofrendo, estão passando necessidade. Então a gente tem sim que retomar o crescimento econômico. Para isso você tem que criar um ambiente favorável, com inflação baixa e redução de juros, para a retomada do investimento privado. O Estado atualmente está sem capacidade para fazer grandes investimentos. Claro que o que for possível tem que investir para a gente voltar a crescer. Mas principalmente o remédio é fomentar vamos dizer, redescobrimento do Brasil para a gente se transformar num canteiro de obras mundial. O senhor fala em relação que a política econômica do Bolsonaro, do atual governo, foi fracassada. Qual que é a garantia que o senhor passa para quem nos acompanha ou que o senhor passa nessas suas andanças pelo país de articulação política de que a sua política econômica não vai ser fracassada ou que você não vai ser um aventureiro caso assuma aí a presidência da República? É responsabilidade, né? Como eu disse para você, ninguém acreditava que seria possível combater a grande corrupção. Ninguém acreditava que um dono de empreiteira poderia ir um dia para a prisão. Ninguém acreditava que um ex-presidente poderia responder pelos seus crimes. Hoje a gente está tendo esses reveses, mas durante a Lava Jato, olha, os 4 anos da Lava Jato, a gente viu um país diferente. Um país que pode voltar, não só no combate à corrupção, mas um país que pode ser um país no qual as instituições funcionem, nos quais a gente tem a lei e ordem, mas que todas as pessoas também têm um direito à sua parte, um direito a ter a sua dignidade, com políticas sociais e crescimento econômico. Então, algo que me diferencia enormemente de Lula e Bolsonaro. Eu tenho uma visão reformista. A gente vai sim fazer as reformas que o país precisa. Reforma tributária, a reforma administrativa, vamos cortar os privilégios como for privilegiado, vamos acabar com a reeleição. Nenhum deles vai falar isso para você. Tá? O governo atual não tem legitimidade para falar isso, porque ele não fez. Teve oportunidade e não fez. Não só por conta do Congresso, da resistência do Congresso. O presidente Bolsonaro falou para os ministros lá em 2019 que reforma administrativa era coisa de segundo mandato, porque ele já estava pensando, né, que aquilo poderia prejudicar a reeleição dele. Se você tem alguém lá na cadeira principal pensando mais nele mesmo, pensando mais na reeleição do que no povo, na população, no que é importante para o país, não vai funcionar. E o Lula, na verdade, está falando em rever as reformas. Ele está falando em revogar as reformas lá do governo Temer. Daqui a pouco o Lula vai rever o Plano Real. Vai revogar o Plano Real. Eles sempre foram contra o Plano Real, vai revogar o Plano Real, que é o que vai acontecer com essas propostas econômicas dele, de que pode-se ter um cheque em branco e cair picanha do céu. Só complementando, Juliano, se você me permite, em relação à geração de emprego, o senhor bate na tecla da geração de empregos, que é o caminho correto e tudo mais. O senhor está falando que o ex-presidente pode mexer em reformas feitas anteriormente pela gestão de Michel Temer. O senhor mexeria em mais alguma coisa em relação a direitos trabalhistas, caso eleito? Um ponto importante para aumentar o número de empregos
é ter uma diminuição da carga tributária em relação à folha de salários. Tá? Esse é um tema que a gente está discutindo dentro do nosso programa, que especialmente em relação às faixas salariais mais baixas, né, é preciso você ter uma tributação diferente, uma tributação menos agressiva. Muitas pessoas hoje, por exemplo, não formalizam relações de trabalho porque simplesmente veem que o salário que a pessoa paga para o empregado, ela tem que pagar muito mais em recolhimento de tributo. Então, essa carga tributária no Brasil, em cima da folha de salários, está até desproporcional em relação aos parâmetros mundiais. Esse é um tipo da mudança que tem que ser feita, que tem muito mais efeito do que mexer, por exemplo, lá na CLT ou mexer na reforma trabalhista. O que, no entanto, a gente está vendo, e isso é um perigo, a gente já sabe como acaba o governo do PT. Está em escândalo de corrupção e na recessão de 2014 e 2016. E pelo que se depreende do que está falando, vai se fazer a mesma coisa, porque não se reconhece os erros. Então a gente está, infelizmente, num momento muito delicado, muito preocupante, para saber que país que a gente vai ter a partir de 2022. Precisa, sim, ter emprego, precisa atender as pessoas nesse momento de necessidade, mas precisa fazer isso com racionalidade e com debate olhando para frente e não para trás. Revogar as reformas que já foram feitas, a gente vai chegar aonde? No fundo, a gente precisa fazer as reformas que ainda não foram feitas. Doutor Sérgio, para se fazer essas reformas que o senhor está falando, é preciso alianças políticas que já começam desde já. Agora, na pré-candidatura e durante a candidatura e depois que obviamente, vencer as eleições. Por exemplo, um exemplo que eu dou agora é o MBL, que se tornou, integrantes se tornaram Podemos, Sim, sim. e o MBL é um movimento jovem, junto com o Vem Pra Rua, que também está com essa tendência de ir para o lado do Podemos. É um movimento jovem, e na época que eles se movimentaram, na época do impeachment da Dilma, eles foram realmente referência naquele processo, tanto jurídico como político do país, que acabou mudando isso. Como que o senhor vai dialogar com essa parcela da população jovem, que é ideológica e que tem uma meta já na cabeça e sabe para onde está indo? Como que o senhor pretende dialogar com essa pessoa, com esse pessoal e depois, futuramente, também articular dentro de um governo para que essas reformas sejam feitas? Claro. São várias questões aqui colocadas. A gente tem conversado com muita gente. A arte da política é o diálogo. Tá? Agora, a principal aliança que a gente quer fazer hoje são com as pessoas. É com a sociedade civil organizada, por exemplo. A gente conseguiu recentemente a vinda, né, o apoio explícito do MBL, tá, para o nosso projeto, dentro ali do Podemos. Alguns até integrantes se filiaram para concorrer às eleições, que é algo absolutamente legítimo. Recebemos o apoio também do Vem Pra Rua, tá? E a gente tem circulado. O que a gente tem visto é um apoio bastante espontâneo e efusivo ao nosso projeto. Então a gente tem que construir uma união do mundo político com a sociedade civil, com a população, para a gente conseguir vencer esses desafios. E a gente tem que falar de pautas que são atrativas aos jovens, né? E não ficar discutindo problemas lá de 64 ou problemas lá de 1988, né, pré-queda do Muro de Berlim. A gente tem que ter uma visão diferente. Então, por exemplo, se discute lá a privatização da Petrobras, que é um tema relevante, mas é um tema da década de 90. Hoje a gente está em outra página. Hoje o mundo está falando de energia renovável, energia limpa, energia eólica, solar, o hidrogênio verde. Né? Ontem até estive aqui com o setor sucro-alcooleiro da região, que é muito forte aqui em Rio Preto, né? E o etanol tem um imenso potencial para ser um combustível de baixa produção, baixa emissão de carbono. E a gente está negligenciando, de certa maneira, essa solução aqui dentro do Brasil, e essa solução está sendo muitas vezes aproveitada em outros países, como no caso da Índia. E a gente pode fomentar esse tipo de produto no mundo inteiro, que hoje está preocupado em reduzir a emissão de carbono através de fontes de energia ou de combustível mais limpo. A gente vai discutir economia digital. A gente está preparando o país para o futuro da economia digital. O que a gente tem nas nossas escolas? Que as crianças têm possibilidade de aprender linguagem de computador, fundamentos da tecnologia,
A gente parou algo que a gente tem que fazer, que é essencialmente importante para a gente se preparar melhor para esse mundo digital, é ter uma identidade digital nacional, né, baseada em experiências que tiveram lá na Estônia, na própria Índia, um país com muito mais dificuldade, muito mais complexo que o nosso. Hoje eles têm identidade digital baseada em biometrias que envolvem não só a impressão digital, mas a íris, que dá uma absoluta segurança para transações digitais, não só com o governo, mas igualmente no setor privado. Isso gera um ganho de eficiência econômica tremendo. Então a gente tem que colocar isso para os jovens também. Os jovens estão interessados, eu não acho que os jovens estão interessados nesse velho debate, né, polarizado aqui no Brasil, entre duas pessoas que não têm uma visão de futuro apropriada. Os jovens querem uma visão diferente de país, querem um país do futuro, que finalmente chegue. E para isso quer discutir tecnologia, quer discutir o mundo digital, quer discutir oportunidades de emprego para eles. Qual que é o país que a gente está construindo se a gente está crescendo 0,38 ao ano? Né? Ao ano. Isso não gera um mercado de trabalho suficiente para os jovens que entram ano a ano. O senhor fala nesse mercado. Isso é uma das perguntas. A segunda é, como fazer que isso aconteça? Quando o senhor, caso seja eleito, vai precisar fazer essa articulação dentro do governo para poder aprovar essas leis que avançam. Como o senhor pretende fazer isso? O Centrão junto? Que lado que o senhor vai puxar para trazer o governo e seguir em frente? Nós estamos conversando com vários partidos e existem não só os partidos, mas dentro dos partidos tem muitos aliados, pessoas que defendem o nosso projeto, mesmo dando em outro partido. Então é possível sim construir. Agora precisa ter, primeiro, o projeto, a liderança, mas você não pode abdicar nisso de princípios e valores, tá? Porque senão não é o país que vai dar certo. O PT, né, com o mensalão e com o petrolão. Alguns lá dizem, precisava disso para ter governabilidade. Será mesmo? O que essa governabilidade nos legou? A recessão de 2014 e 2016. O governo atual começou com um discurso, de repente abraçou o Centrão. E tem até, naqueles partidos que compõem o Centrão, até tem pontualmente gente boa. Mas tem muita gente ali que tem um passado complicado, de processo, de investigação, até de condenação. O Centrão, então. Até de condenação, tá? O que acontece é o seguinte, a gente conversa com todo mundo, mas tem que ter limites e observar princípios e valores. Eu tenho uma vantagem em relação ao presidente atual, né, que eu não tenho... Como é que é aquela expressão que se diz? Né? Eu não tenho rabo preso. O presidente da República, desde que surgiu aquele escândalo da rachadinha que envolve lá a família dele e chega nele, tá, ele ficou refém dessas forças políticas. Ele não tem liberdade para confrontar. Qualquer momento, essas forças políticas têm condições de ameaçá-lo, de impeachment ou qualquer outra coisa. Agora, as reformas não saíram, não só por conta disso. Não saíram também porque ele não quis. Então, eu sou diferente, eu não tenho rabo preso com nada. E fui lá naquela sexta-feira e abri minhas contas, mostrei, olha aqui, tem nada. Não tem, desculpe, nem infração legal, nem infração ética naquele caso. Mas é possível governar sem o Centrão atualmente? É possível ter um diálogo com todas as forças políticas baseado em 3 premissas: liderança, projeto, princípios e valores. Quero aproveitar aqui que a gente está falando de projetos, quero falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde. A gente sabe que o SUS ele tem uma importância gigantesca aqui para o nosso país, até porque a gente sabe da dimensão que esse programa tem para conseguir atingir toda a população. No eventual governo do senhor, o SUS ele continua 100% público ou ele teria algum tipo de adaptação, alguma espécie de seguro, algo semelhante que fizesse com que a iniciativa privada começasse a operar indiretamente o Sistema Único de Saúde? Houve uma redescoberta da importância do SUS, principalmente em decorrência da pandemia. Então foi uma tragédia humanitária aqui no Brasil, mas ainda assim a gente viu a importância do SUS, que teria sido muito pior se não tivéssemos um sistema público de saúde. Então nós estamos montando o nosso programa e estamos colhendo experiências. Eu tive recentemente no hospital de base de Rio Preto, tá? Que é um centro de excelência em medicina, tá? E ali eles têm algumas
algumas lições, talvez, a colocar em relação a financiamento e custeio da saúde. Eles atendem a maior parte dos pacientes, cerca de 80%, 85% pelo SUS, mas tem uma parcela que é o atendimento privado. E, de certa maneira, o que eles recebem no SUS é insuficiente para um serviço médico de qualidade. Isso, eventualmente, tem que ser revisto, tem que se analisar isso, tá? Mas a parte que eles recebem do setor privado acaba compensando aquelas perdas financeiras do serviço público. Eu vi o mesmo modelo lá no INCOR, em São Paulo, no qual eu também fui visitar. Então, talvez essas parcerias público-privadas, alguma espécie de modelo misto, né, que a gente possa ter um financiamento privado de hospitais ou de centros médicos que atendam o SUS, seja algo que a gente possa replicar e reproduzir essas experiências bem-sucedidas em todo o país. Complementando só em relação a isso, a gente está falando de projetos e iniciativas bem-sucedidas em grandes centros ou em centros regionais. Como levar esse tipo de iniciativa para os fundões do Brasil e despertar o interesse, inclusive, dessas parcerias público-privadas, por exemplo? Essa é uma pergunta bem interessante e talvez a pandemia até nos tenha aqui uma solução. A pandemia, apesar de ser uma tragédia, ela nos despertou para alguns protocolos e tecnologias da área médica, que era basicamente um tabu nós adotarmos. Então, veja, por exemplo, a telemedicina. Tá? Eu tive recentemente visitando hospitais nos quais os médicos daquele hospital, de um centro de excelência, tá, acompanhavam uma cirurgia realizada num hospital num interior de um outro estado, tá, à distância, e eles acabavam orientando aqueles médicos nos procedimentos mais sofisticados em relação ao que tinha que ser feito. Então, hoje tem um potencial muito grande para que a gente possa expandir a utilização de tratamentos complexos na saúde desses centros de excelência, não só para treinar e capacitar os médicos que vivem em todo o país, espalhados em todo o país, mas também, eventualmente, até para fazer um trabalho em parceria. Né? Uma cirurgia, por exemplo, conduzida ao mesmo tempo por alguém numa ponta de um sistema de transmissão e outra pessoa, outro médico numa outra ponta. Isso é atendimentos complexos, mas e atendimento de saúde básica? Aquele povo que vai lá no posto de saúde para atendimento primário, chega na unidade da UBS, por exemplo, e não encontra insumos básicos. Como que o SUS pode ser aperfeiçoado para conseguir atender a toda essa estrutura? Esse é outro ponto, né? A gente tem que avançar no atendimento da saúde primária e secundária. Tá? Eu acho que até a gente tem que pensar muito seriamente em aprofundar essa experiência de médicos de família, de atendimento domiciliar, enfermeiros ou profissionais capacitados, porque você vai ter um fenômeno no Brasil que é bom, de certa maneira, mas ele traz também os seus custos, que é o envelhecimento etário da população brasileira. Então, os brasileiros estão vivendo mais, e isso é ótimo, mas isso tem um impacto nos tratamentos de saúde, nos custos de saúde. Tá? E a gente vai ter que estar preparados para esse desafio. E a melhor maneira de você prevenir, de diminuir esses custos, é você gerar rotinas, né, saudáveis para a população, para prevenir a ocorrência de incidentes. Então, por exemplo, até a questão de diabetes, a questão de obesidade, todos esses problemas muitas vezes podem ser diminuídos se a gente tiver algum programa de saúde mais amplo que ocorra para toda a população, que alcance toda a população antes que esses incidentes aconteçam. Quando a gente conheceu o juiz Sérgio Moro, já era o juiz Sérgio Moro, enfim, e atuante na Operação Lava Jato. O que vem antes do juiz Sérgio Moro? Um pouco da tua história lá atrás, que pouca gente sabe, que o senhor tem agora a chance de poder falar um pouco mais de quem é o juiz Sérgio Moro. Bem, é uma longa história, né? Não sei se... Mas eu nasci em Maringá, é uma cidade do interior do Paraná, no norte do Paraná, até a colonização paulista, e até essa visita a Rio Preto aqui, a gente vê muita similaridade entre a cidade e Maringá, né? Então me senti até bastante em casa aqui na região. O interior paulista é muito parecido com o interior do norte do Paraná, pelo menos. Tá? Eu cresci lá, eu estudei em escola católica,
tá? Era das Irmãs Carmelitas lá em Maringá, então tive uma formação sólida na religião católica. Depois eu fui estudar em escola pública, estudei também em escola pública. Foi uma experiência, foi bem interessante, assim, porque eu tinha estudado praticamente toda a minha vida numa escola particular e fui para a escola pública e me surpreendi muito positivamente, né? Uma escola pública de qualidade, um companheirismo assim excelente, foi uma experiência gratificante. E depois eu fui para a universidade, fui fazer Direito lá em Maringá. Saí como juiz, fiz o concurso muito cedo. Tá? Eu sou casado há 23 anos com a minha esposa Rosângela, até fizemos aniversário de casamento agora nesse último domingo. Né? É uma relação sólida, duradoura. Tenho 2 filhos, né? Um menino e uma menina, e a gente é uma família feliz na parte privada. Esses desafios que a gente está enfrentando no serviço público, agora como pré-candidato, a gente faz pelo país, né? Envolve algum ônus para a família e tal, mas eles sempre me deram o suporte necessário para a gente poder prosseguir. Tá certo. Muitíssimo obrigado pela participação com a gente aqui no Tela Política. Eu agradeço muito a visita do senhor aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Obrigado, doutor Sérgio Moro, obrigado pela parceria, Marcelo. E até a próxima, vocês acompanhem Tela 2 e o Tela Política. Obrigado. Lembrando, pessoal, que quem está nos acompanhando, não só pela TV como também pela internet, é possível acessar as outras entrevistas que nós já estamos fazendo aqui no nosso Tela Política. Até a próxima.